As revoltas coloniais. A Revolução Industrial na Inglaterra provocou uma radical transformação nas relações de produção e de troca. Foi fundamental na derrubada do antigo regime no processo de independência da América e na consolidação do capitalismo. A consolidação do capitalismo com a reforma industrial, Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no segundo metade do século XVIII, provocou sensíveis transformações nas relações de produção, chocando-se com as velhas estruturas do antigo sistema colonial de base mercantilista. A necessidade de obter matérias-primas para a indústria e não mais artigos para o comércio, como também o desejo de ampliar o mercado consumidor, levaram a Inglaterra a pressionar os países que ainda viviam do colonialismo mercantilista, como Portugal e Espanha, a alterarem suas relações com as colônias. O monopólio metropolitano tornara-se incompatível com o desenvolvimento industrial inglês. Revolução Francesa, 1789-1799, responsável pelo sepultamento do chamado Antigo Regime. A partir da segunda metade do século XVIII, portanto, na mesma época em que se expandia a Revolução Industrial na Inglaterra, as contradições do modelo colonial levaram os colonos, na América, a lutarem pela emancipação política. A Conjuração Baiana, 1789. A partir de 1750, a coroa portuguesa decidiu implantar a finta, rendimento anual do quinto, que deveria render no mínimo 100 arrobas. O que faltasse para atingir esse total seria cobrado pela derrama quando o rei decidisse. Era isso que tanto aterrorizava a capitania de Minas Gerais. A decretação da derrama era prenúncio de violência por parte das autoridades. De um lado, a opressão metropolitana, de outro, a crise econômica com o esgotamento das lavras de ouro. Com o pano de fundo, a incentivar a rebeldia, a difusão das ideias da Ilustração Europeia e as notícias da independência dos Estados Unidos. Tudo isso fazia crescer o nível de consciência de alguns grupos da sociedade mineira, literatos, padres militares, funcionários profissionais liberais. A percepção da exploração colonial aparecia cifrada nos versos de poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O projeto dos conspiradores defendia a livre produção, com apoio ao desenvolvimento das manufaturas têxteis e siderúrgicas, além do estímulo à produção agrícola através da doação de terras a famílias pobres. Inspirados por autores iluministas como Abade Rainal, Thomas Guillaume François, 1713-1796, os conspiradores defendiam a liberdade comercial, eliminando qualquer tipo de monopólio, mas era apenas moral a condenação da escravidão. Muitos participantes dos movimentos possuíam escravos. Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier, trajando seu uniforme de alferes. Os desígnios pessoais confundiam-se com os interesses coletivos e tudo levava os mineiros à revolta. Muitos conjurados tinham dívidas altíssimas com a coroa, como Silvério dos Reis, um dos delatores. Na Devassa, Tiradentes afirma textualmente: o fato de ser alferes incluiu para transformar-me em conspirador, levado a tanto pelas injustiças que sofri, preterido sempre nas promoções a que tinha direito. Uni as minhas amarguras às do povo, que eram maiores, e foi assim que a ideia de liberdade tomou conta de mim. Sobre a forma de governo, os conjurados pretendiam implantar uma república, desejavam a transferência da capital para São João del Rei e a fundação de uma universidade em Vila Rica. Decidiu-se a adoção de uma bandeira com o lema Libertas quae sera tamen. Início do levante foi marcado pelo dia da derrama, que já estava previsto. Apoio externo foi tentado por José Joaquim da Maria junto a Thomas Jefferson, embaixador dos Estados Unidos na França, mas o governo norte-americano não quis se comprometer. Na verdade, a conspiração se resumiu a reuniões e confabulações. Isolados das massas populares, os conjurados eram estruturalmente fracos e só pensavam em armas no último momento. A devassa, iniciada em Minas Gerais, durou quase 3 anos, encerrando-se no Rio de Janeiro. A primeira sentença, condenando 11 acusados à morte, foi
modificada pela rainha Dona Maria I, que estabeleceu o degredo perpétuo para os 10 principais envolvidos. Para servir de bode expiatório, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi o único que pagou com a vida a ousadia de se levantar contra o jugo da metrópole. Tido como líder principal pelos juízes e pelos outros conjurados, era, no entanto, o mais pobre e menos letrado. Os padres envolvidos cumpriam suas penas em conventos penitenciários de Portugal. Conjuração Baiana, 1798. Essa conspiração foi mais popular que as anteriores. Muitos alfaiates, sapateiros, bordadores, carpinas e pedreiros aderiram ao movimento e por isso ficou conhecido também como Revolta dos Alfaiates. Acredita-se que notícias que levantes de escravos no Haiti chegassem até a capitania da Bahia. Então, ex-escravo liderou o processo de independência do Haiti, que possuía uma população de 540 mil habitantes, dos quais 480 mil eram escravos. A independência do Haiti influenciou a revolta dos alfaiates ocorrida na Bahia em 1798. A difusão dos princípios liberais do iluminismo ganharam grande impulso com a fundação da loja maçônica Cavaleiros da Luz, por inspiração dos militares franceses Anthony Lacher, enviado especialmente pelo governo francês à ilha Maurício, encarregado de transmitir o decreto de abolição da escravatura a essa ilha. O tempo que o comandante Lacher permaneceu em Salvador foi suficiente para divulgar as ideias iluministas e revolucionárias que eram colocadas em prática naquele momento na França. Os conspiradores, influenciados sem dúvida por ideias mais radicais da Revolução Francesa, jacobinos, planejavam acabar com a escravidão e com o preconceito racial, fundar uma república democrática que comerciaria com todos os países. Os conventos seriam abertos com franquia para os que quisessem sair. Os presos forçados das galés seriam postos em liberdade. O soldo da tropa seria aumentado. A repressão agiu com rapidez, impedindo a reunião convocada para o campo de Dique. Foram presas 49 pessoas, sendo as sentenças as mais variadas: exílios, açoites e penas de morte. A pena máxima coube a 4 soldados e alfaiates: Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus e Manuel Faustino. Por sinal, 4 mulatos. No manifesto dos conspiradores baianos havia a exortação: povo, o tempo é chegado para defenderes a vossa liberdade. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes para sempre. Apesar da derrota de mais esse movimento, estava claro o agravamento da crise do sistema colonial. Em Pernambuco, o Areópago de Itambé e o Seminário de Olinda eram outros 2 centros de difusão das ideias liberais do Nordeste, influenciados por eles, os irmãos Suassuna, um dos quais, senhor de engenho, elaboraram um projeto de independência de Pernambuco em 1700 e 1801. Por isso, contava com a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Os conspiradores foram denunciados às juntas governativa e presos. Mais tarde, foram libertos por falta de provas.